Meus amados, queridos irmãos e amigos, bom dia para você, graça e paz, que bom, né? Nós estamos juntos mais uma vez, nosso Porções Diário da Palavra. Hoje eu quero ler com você o texto que se encontra no livro de Juízes. Juízes foi um período, né, entre ali o momento depois de Josué, né, como líder do povo de Deus, já instalado na terra prometida, na terra de Canaã, e aquele período, então, que se estabelece a monarquia de Israel, não é, com o primeiro reinado ali de Saul. Então, nesse período da história do povo de Deus, ele foi, então, liderado pelos juízes. E nós encontramos aqui um dos juízes que, muitas vezes, é mencionado a sua experiência, a sua história, as suas conquistas e vitórias, né? E aqui, então, nós temos, quando a palavra de Deus fala sobre Gideão, capítulo 6, nós encontramos aqui a palavra de Deus dizendo para nós, no verso 15 e 16, o seguinte: Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Amém. Palavra de Deus para nós. Quando aqui nós encontramos a narrativa bíblica falando sobre Gideão, falando sobre a sua experiência com Deus e a sua declaração, né? Como que Gideão se via, como que ele também avaliava a sua casa, né? A maneira pela qual, então, ele julgava ser diante de Deus, e como que muitas vezes nós estamos também, à semelhança de Gideão, com a mesma realidade ou com o mesmo entendimento, né? Nós achamos que nós somos pequenos demais para realizar a vontade de Deus, nós somos pequenos demais para realizar ou para cumprir o propósito de Deus. Julgamos, né, que nós somos inferiores aos demais, e assim então podemos ter um julgamento completamente equivocado, tanto da nossa própria vida, como da nossa família e a nossa realidade diante de Deus. Aqui está um homem que fora chamado pelo Senhor para ser um líder, para ser aquele que estaria conduzindo o povo de Deus para vencer aquele momento difícil, né, no enfrentamento dos inimigos e adversários, e para que pudesse então conduzir o povo de Deus. Veja que aqui o Gideão, ele se declara como sendo da menor família, da menor tribo, então numa demonstração quase de insignificância, né? Mas como é bom nós sabermos que Deus, ele faz aquilo que muitas vezes é o contrário que se pensa, a grande maioria, né? As pessoas escolhem sempre o melhor, escolhem aquilo que é o mais bonito, escolhem o que é o mais belo, né? Escolhem o que é mais influente, né? Então nós somos muitas vezes iludidos, né, com a aparência, né? Nós somos iludidos com o destaque, né? Com a fama, com tantos atributos que às vezes são apresentados, e a palavra de Deus, ela muitas vezes nos mostra um caminho completamente inverso, né? Então, muitas pessoas foram traídas justamente por conta do seu olhar, né? Como que elas tiveram a condição de visualizar, de perceber e fazer as suas escolhas. E assim, então, muitas vezes nós somos enganados por conta disso, né? Como que é interessante quando Samuel, ele vai escolher o novo rei de Israel, ele chega na casa de Jessé, e então ele está diante dos filhos de Jessé, fortes, bonitos, saudáveis. Ele diz: estou diante do rei de Israel. Aí Deus fala para Samuel assim: Samuel, você está vendo somente a aparência, mas eu vejo o coração. Então, mostrando para nós que Deus, ele vê muito além, não é? Na verdade, nós temos a condição limitada de perceber, e Deus, na verdade, é o soberano, é o onisciente, né? Então, ele que conhece e sabe de todas as coisas. Quando nós vemos a realidade daquela pobre viúva que deu 2 moedinhas diante daquelas pessoas naquele momento, né? Então, era algo insignificante para os próprios discípulos também, não é? Aquela mulher deu uma moedinha que era a menor que existia naquele seu momento histórico. E Deus fala: ela foi a que deu mais. Ela deu tudo que ela possuía.
Jesus valorizou aquelas moedinhas simples que foram colocadas por aquela pobre viúva, mas Jesus ressaltou que ela deu muito mais do que todos os outros que tinham ido antes dela. Assim, então, podemos perceber que no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, não é? Então, nós somos tentados a escolher o mais inteligente, né? O mais intelectual. Nós somos tentados, muitas vezes, a fazer isso. E o Senhor, ele vem na contramão. E ele escolhe, segundo o seu próprio plano e propósito, da sua própria maneira. E assim, então, Gideão foi escolhido. Menor tribo, menor família, mas ele foi escolhido. E é importante que aí nós podemos olhar para a nossa própria realidade, mesmo que muitas vezes nós nos julguemos que somos também assim, pequenos, frágeis, não é? Não somos importantes, mas o Senhor está dizendo assim, eu estou do seu lado e eu quero que você vá. Eu estou do seu lado, eu quero que você vença. Eu estou do seu lado, você vai alcançar e você vai conseguir. Eu estou do seu lado. E como é bom nós sabermos disso, né? O Senhor está ao lado da nossa família, da nossa casa. Nós podemos prosseguir nesta confiança, nesta certeza, porque foi o que o Senhor disse aqui, né? Já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas. Veja que palavra de Deus extraordinária. Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Assim, então, eu quero convidar você para nós estarmos orando nesse instante, não é? Então você vai colocar a sua família, a sua casa diante de Deus. Senhor Deus, Pai bendito, Pai amado, nós louvamos o Teu nome, agradecemos pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque somos sustentados por ela. Mesmo que aparentemente nós sejamos pequenos e falhos, mas o Senhor é um Deus grande e poderoso, e o Senhor está conosco, e com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, cada família que me ouve nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Um abraço para você, fique com Deus, fique na paz.